Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Obrigado, Leia. Seja bem-vinda também. Espero que esteja tudo bem com você e com todos vocês. Agora nós estamos começando a aula número 163. Vai ser perspectiva com 2 pontos de fuga. Boa noite. Então, vamos fazer uma lembrança do que a gente falou de ontem. Deixa eu ver se está por aqui. Eu acho que eu deixei aqui em cima. Não. Tá. Ontem a gente trabalhou com isso daqui. Essa ideia. Eu disse que... uma lembrança rápida. Estou fechando errado as coisas aqui. Tá com a cola até. Deixaria aqui do lado e depois eu resolvo isso. Nós temos quadrados aqui. Eu falei que isso aqui é uma malha. E que quando eu inclino isso daqui, ela fica em perspectiva. Então, ela reduz o tamanho e aqui aumenta. E eu disse que todas essas linhas vão ao encontro a um ponto. E esse ponto está no ponto de fuga. Foi isso que a gente comentou. Tá. Uma outra coisa que eu comentei é que se eu passar uma diagonal aqui, por coincidência, se eu continuar, ela será a diagonal do próximo quadrado, e será a diagonal do próximo quadrado, e será a diagonal do próximo quadrado. A outra coisa que eu disse é que se aqui tiver uma medida, digamos, 1 metro, a diagonal dele vai ser 40% maior, ou seja, vai medir 1,4. Na verdade, não é bem 1,4, é 0,1417. É um número meio complicadinho, né? É isso daí. Por isso, eu comentei que, se nós fizermos uma diagonal, deixa eu ver se está aqui, acho que está aqui, ó, de 1 metro, ou 10, aqui, ó, vou colocar 10 aqui, ó, 10, aqui vai ter 70% do tamanho dele, que é o contrário, porque, ó, aqui vai medir 7,07 se aqui for 10. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha bem, ó, isso é a questão de 145 graus, mas não precisa se preocupar com isso, só preocupa com uma coisa. Se aqui tiver um quadrado, e esse quadrado medir 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, a diagonal dele, deste quadrado, vai medir 40% mais, ou seja, multiplicar por 1,4. Aqui, ó, 1,4. É isso que eu disse. Eu também disse que, se essa lateral medir 1,4 e eu colocar essa diagonal de 45 graus, eu vou ter um quadrado que a lateral vai medir 1. Aí eu mostrei, eu provei isso. Vamos provar isso para vocês. Eu vou pegar uma régua, só um pouco. Régua de medida. Achei uma régua, tá? Bom, então eu vou fazer um quadrado aqui, ó, de 10 centímetros. Aí vai, ó, 10 centímetros. Olha ali, ó, 10 centímetros. Tá vendo ali o número 10? Eu pus 10, ó, tá 10 ali, tá vendo, ó? Todo mundo tá vendo 10? Eu estou. Bem aqui, ó, 10, tá? Agora eu vou virar 10, 90 graus para cá, ó, 10 centímetros. Aí vai. Aqui vai ter um ângulo de 45 graus, que eu disse que vai medir 14 centímetros, ou seja, 40% a mais, vezes 1,4, 10 vezes 1,4, na verdade é 1,4, alguma coisa, né? Ó, mediu, ó o número, tá vendo? Ó, 14, tá vendo? Isto, é isso que eu disse. Tudo tá certinho, de acordo com como tem que estar. Então, se eu multiplicar por 1,4, eu tenho a diagonal. Então, aqui, ó, se aqui for 10, esse daqui vai ser 10 vezes raiz de 2. Ou vai ser 10 vezes a um valor aproximado de 1,4, sempre. Se aqui medir 20, aqui vai ser 20 vezes 1,4. Se aqui for 30, aqui vai ser 30 vezes 1,4. Isso porque aqui tem 45 graus.
Tá bom? Ok. A outra coisa que eu disse para vocês agora é que se eu fizer a diagonal de 10, vamos fazer uma diagonal de 10 aqui, ó. Não, a diagonal de 10. Se eu fizer a diagonal de 1,4, você já sabe, vai dar 1,4 lá, mas eu quero fazer uma diagonal de 10. Tá aí. Até aqui, ó. 10, tá vendo? Ó, 10. Marquei 10, né? 10. Aqui, ó, vai ter 45 graus. Aí eu vou descer uma vertical e uma horizontal, fazendo 90 graus. Então, aqui vai ter um quadrado também, né? E eu estou dizendo que agora, esse quadrado, ó, esse agora mede 10 centímetros. Esse quadrado vai ser 10 dividido pela raiz de 2. Ou 10 dividido... Será que é isso? Não, peraí, eu estou errado. Não, calma. Não é isso. Ele vai ser... quanto que vai ser? Peraí, eu me perdi aí. Calma. Vocês estão calmos? Eu estou calmo. Não é a raiz de 2, é a raiz de 2 sobre 2, porque depois a gente faz o seguinte, ó. 10 dividido por raiz de 2, né? Eu vou fazer 10 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai dar igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá, beleza. Então tá. Vamos ver quanto dá? Vou pegar uma calculadora. Cadê a calculadora? Perdi minha calculadora. Ah, eu tenho um celular aqui e tem uma calculadora aqui. Tá. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar 10 e dividir pela raiz de 2, que vai dar igual a 707. Tá. Eu dividi pela raiz de 2. Aqui deu 7,07. Olha o que está aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 10, ele vai dar 7,07. Entende? Ó? Raiz de 2 sobre 2. Viu? Ó? É isso aqui. É 10 vezes seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então, tá. Então, a ideia é, se vocês fizerem do menor para o maior, vocês multiplicam por 1,4. Se vocês vão fazer do maior, tá vendo? Esse é o maior para o menor, vocês multiplicam por esse valor, 0,7. Quer ver? Ó só. Vamos ver? 10 vezes 0,707. Ó o valor que deu. 7,7. 7,07. 7. É quase 7,1. É até aqui. Eu errei o traço, tá? Vamos lá. Ó o que deu. Tá vendo ali, ó? O número que tá aqui é 7, ó. 7. Este é o número 7, ó. 7. 7. Tá vendo aqui, ó? De novo, ó. Esse número é 7. Vocês estão vendo? 7. Entenderam? Então, se aqui for 20, aqui vai ser 14. Se aqui for 30, aqui vai ser 21. Entende? Vai ser 21. Então, vezes 0,7. Vai ser isso, entende? Pegaram a ideia? Eu falei, essa ideia vai ser importante. Tá. A outra coisa que eu falei é que quando vocês pegam esse desenho e inclinam ele deste jeito, ele vai diminuindo de tamanho. Ó, ele vai diminuindo. Aqui está grande e aqui está pequeno. Então, se eu seguisse essas linhas paralelas, eles iam encontrar no ponto de fuga. Aí eu fiz esse desenho aqui, ó. Esse desenho, ó, indo para o ponto de fuga. E esse desenho era em relação a esse daqui, lembram, ó? Assim, ó, tá? A gente pegou e foi inclinando esse daqui, ó. Deixa eu ver assim. Ó, e deu essa continuidade, o ponto de fuga. Ver se eu coloco certinho, ó. Lembram disso, ó? O ponto de fuga. Aí eu falei das diagonais. E as diagonais ajudam
a encontrar os pontos. Eu quero que vocês revejam essa aula, porque eu não posso perder muito tempo. Por quê? Porque a diagonal, que vai para o ponto de diagonal, ó, e o ponto de diagonal, eu disse, ó, essa distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui. Então, vocês fizeram essa linha, encontraram a diagonal. Oi, tudo bom, Batista? Aí tinha os cruzamentos. Vamos fazer isso do zero para vocês verem. Depois vamos para 2 pontos de fuga, porque tem que estar bem claro isso. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma folha. Ih, já peguei um monte de folhas, né? Só um pouquinho. Tá aqui. Ok. Tá aí. E eu vou marcar aqui, ó, na base. Vamos dividir isso daqui a cada 2 centímetros. Façam isso, ó. A cada 2 centímetros faz uma marca. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Que vai dar os números pares. 18, 20, 22, 24, 26, 28, tá? Quase que deu 30. Viram o que eu fiz? Tá, eu vou fazer uma linha aqui. Esta linha faz parte de uma coisa que nós chamamos de quadro perspectivo. Por quê? Essa linha é da onde a gente está vendo, é o quadro, beleza? Porque é aqui que nós colocamos a medida. Vocês estão entendendo? Medida. Vamos dizer que cada uma dessas medidas mede 10 centímetros. Ó, 10, 20, 30. Porque você põe a escala que quiser. Eu defini que vai ser assim. 60, 70. Eu sei que medi 2, mas agora eu decidi que cada um vai medir isso. 80 centímetros, 90, 100... 110, 120, 130, 140, entende? Eu decidi. Eu podia decidir, e essa é uma decisão porque é escala. Quer dizer que daqui até aqui tem 1,40 m, eu estou decidindo, entende? Mas se eu quisesse fazer um quarto, eu poderia aumentar. Como? Assim, ó. 20, 40, 60, viu? Eu dobrei. 80, posso. Só tem que ser lógico. Tem 20 de diferença, 20 de diferença, 20, ó, 100 menos 80 dá 20, entende? 120. Qual o valor que vale? É você que vai decidir. E eu decidi que vai ser esse de baixo. Eu decidi que vai ser esse. 180, 200, esse é o quadro perspectivo. 220, 240, 260, 280, teria 300 fora do desenho. Mas como essa folha mede 29,7, não alcança, tá? Eu que decidi. Tá, se agora cada 2 centímetros mede 20, eu estou dizendo que 1 centímetro mede 10. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui 170. Como que eu sei? Ó, a cada 2 vale 20. 2, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 10 vale 10, 170, entende? A altura que eu marquei aqui foi de 1,70 m. Eu peguei e coloquei aqui, ó, 17 é 170 centímetros, 1,70 m. E essa altura é a altura do meu olho. Então, aqui no quadro perspectivo, esse aqui é o chão. Chão, aonde eu piso, tá? Então, aqui eu estou pisando. Vou pôr meu pé aqui, ó. Esse é meu pé. E aqui, ó, essa altura que eu coloquei em cima vai ser a altura dos meus olhos. Então, meu olho vai estar aqui, ó. Aqui está meu olho. Então, aqui está meu pé e aqui está meu olho. É a altura. E aqui, ó, vai ter o meu nariz, a minha cabeça, minha orelha, o meu pescoço, a minha caixa torácica, o meu bumbum, a minha perna, as minhas costas, o meu braço. E aqui estou eu. Belezinha? O meu olho está na altura da linha do horizonte. Se eu me abaixasse, a linha do horizonte ia se abaixar comigo. Lembram disso? Lembram? Assim. Ó. Aqui está. Esta aqui está em perspectiva. Aqui é o chão. O chão. Aqui, ó. É o chão. O chão, ó. Aqui é o chão. Tá vendo?
E ela está subindo para uma linha chamada ponto de fuga, que é nesta linha aqui. Ah, vamos fazer a linha aqui, ó. Pronto. Nesta linha aqui, ó. Tá bom? Tá. Se eu deixar esse chão mais próximo do meu olho, ó o que vai acontecer. Tá vendo que tá virando, ó? Entendeu? Agora, ó, a distância daqui até o meu olho é menor. Viram a ideia? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Pera aí, vamos mudar tudo para cá para vocês verem o meu rosto lá, ó. No buraquinho vocês veem o meu rosto ali, ó, assim. Beleza? Vou colocar para cá, ó, tá ali. Se eu levantar até a altura do meu olho, fica uma linha reta, ó. Viu, ó? Ficou reto. Tá na altura do meu olho. Vocês não estão vendo meu olho, né? Tá lá atrás. Olha lá, ó. Tá vendo meu olho lá? Tá. Se eu descer, olha o que acontece. Tá vendo que tá inclinando? Tá inclinando, ó. O chão tá descendo. Viram o que acontece? Ele vai inclinando. Eu não estou inclinando, eu estou deixando reto. Olha na câmera pequena, olha como eu não estou inclinando. Olha nesta câmera pequenininha, nesta câmera pequenininha aqui, ó. Esse quadradinho pequeno, tá vendo que está plano, ó, plano nesse pequeno, ó. Eu tô fazendo um movimento vertical. Entende? Você vê, ó, não estou inclinando. Ele parece mais inclinado quanto mais pro chão ele fica. Olha, obrigado, Luan, por ter visto lá. Valeu por me homenagear. O Luan falou que viu até as artes sacras, estava no meu canal inteiro lá. Viu uns trabalhos antigos, obrigado aí. Bom, entendeu a ideia? Tá, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um ponto de fuga. O ponto de fuga é onde está o meu olho. Meu olho está aqui. Então, o ponto de fuga será aqui, tá certo? Mas digamos que o fotógrafo não seja esse cara. Esse cara está com o olho na mesma altura que o meu olho. Isso confunde vocês? É como se ele andasse para cá, entende? Ele anda e o olho meu vai estar aqui, assim, ó. Veja, o olho de vocês, ó, aqui, vamos lá. Aqui, pronto, veja só. Eu vou descer na vertical, assim, ó. Ele vai andar. Vamos colocar focado ali atrás. Ah, focou? Não focou, foca. Não tá focando. É, agora focou, ó. Agora ele vai andar, ó, assim. Eu tô andando ele até ele chegar no meio da câmera. Quando ele chega no meio da câmera, assim, ó, não é mais pra cá, né? Assim, ó. No meio da câmera, pronto, agora tá no meio. Nós estamos junto do olho dele. Olha o que acontece. A gente vê o corredor. Entende? Ó, vê o corredor. Agora a gente vai andar para lá. Então ele vai ficar para trás. Ó. Vamos andando. Vai 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 andando. Pronto. Ó. O olho de vocês está aqui, ó, no meio. No meio do quadro. Percebe que aqui está o vazio? E onde está o olho do carinha? Está lá do lado, ó. A linha que antes era inclinada, agora está assim. Viram? Não é? Então, a perspectiva muda de acordo com o ponto de fuga. Então, olha, eu vou pôr o ponto de fuga bem aqui. E o que eu vou fazer? Cada uma linha dessa de 20 centímetros, eu vou ligar lá. Vamos lá. Aí vai. O 0. E é isso que a gente tinha feito. Mais uma. E vamos fazendo. E vai fazendo. Mais uma. E vai fazendo. Mais uma. Mais uma. E mais uma. E outra. E outra. E outra. E outra. E mais uma. E todas vão para um ponto. Esse ponto vai para uma linha do horizonte que fica na altura do olho. E o nome desse ponto, que está fugindo dos pontos, revejam a aula de ontem, chama-se ponto de fuga. Tá bom? Legal? Então, o ponto de fuga fica na linha do horizonte. Boa noite, Nick. Então, na aula anterior, a gente comentou que se eu cruzar uma diagonal, voltando às diagonais, cadê a diagonal? Vou pegar esse cubinho aqui. Se eu fizer uma diagonal,
E prolongar essa diagonal, ela dá na outra diagonal, que dá na outra diagonal. É isso que a gente falou, né? Então, se eu fizer uma linha de diagonal aqui, mas o problema é que eu não sei qual é o ângulo. É 45 graus. Não, não é 45 graus. Que é o seguinte, ele é, mas não vai parecer. Ó, isso daqui é 45 graus. Então, esse é a diagonal do quadrado. Só que ele vai ficar em perspectiva. Quer ver, ó? Essa linha aqui é diagonal. Essa linha aqui é diagonal. E essa também. Ó, ela tem 45 graus. Então, se eu medir com aqueles quadros de 45, ó, dá 90 aqui. Cadê os quadros 45? Eu perdi o quadro 45. Acho que eu deixei aqui embaixo. Deixei. Olha só. Deu 45 graus, tá vendo, ó? 45 graus. Eu acho que eu tenho um transferidor por aqui. Deixa eu ver. Tá lá atrás. Peguei. Aqui está o transferidor. Ó. Se eu medir o ângulo aqui, eu coloco aqui, ó, no zero, virar, né, para deixar certinho, no zero, coloquei o pontinho no alvo ali, coloquei essa linha bem certinha, não é aqui na linha, ó, 180 graus, aqui tem 10, 20, 30, 40, eu errei o traço, foi imprecisão minha, mas deu 50, era 45, tá? Eu deixei isso aqui um pouco maior, eu errei na medida, né, mas é 45 graus, tem que ser. Que vergonha eu passei, né? Falta de precisão no desenho, entende? Só que, quando se pega isso daqui, que é 45 graus, tá aqui, ó, 45 graus, e você vira, veja, o ângulo 45 graus é nessa posição da caneta, ó. Deixa eu colocar fixo a caneta aqui, ó. É esse o ângulo. Eu tô virando. Não, peraí, ó. De novo. Tá aqui, ó. Esse ângulo. Vamos virar. Tô virando. E eu tenho que colocar a caneta para cá. Aqui, ó. Tá vendo, ó? A perspectiva começa a inclinar. Estão vendo, ó? O 45 graus é a caneta. Tá bom, vou voltar. Eu balancei a caneta. Mas percebe, ó? O ângulo do esquadro tá diferente. Ó, agora eu vou virar. Eu vou voltar. E agora, olha, a caneta tá no mesmo ângulo de 45 graus. Quer dizer que quando eu inclino, ele começa a mudar o ângulo até o ângulo ficar zero, horizontal, ó, né? Tá. Então eu não sei fazer. Bom, a gente conferiu na aula de ontem que isto depende da distância que vocês veem o objeto. Como assim? É meio escala. Deixa eu mostrar. Mostrar o desenho que eu fiz. Ó. Eu fiz esse ângulo aqui, ó, em verde 45 graus, e coloquei isso daqui. Eu disse que essa distância é a distância do quadro até vocês, tá bom? Vou mostrar uma coisa. Essa distância mede, cadê a régua? Esse é um quadro perspectiva, é papel, é quadro, é aqui que está desenhado, tá? Ele mede, ó, daqui até aqui. Ele mediu 14 centímetros. Quer dizer que para vocês verem esse desenho de forma correta, tem que deixar esse papel a 14 centímetros de vocês. Então eu vou aproximar. E olha o que vai acontecer. Agora mede 20 centímetros. Vocês entenderam? O desenho aumentou a distância. centímetros. Muda a escala, muda a distância, 30 centímetros. Imagina que eu aumentei o desenho. Não pense que eu deixei mais próximo de vocês. Imagina que eu estou esticando o desenho igual no computador. Clica e amplia. É isso. Quando amplia o desenho, aumenta essa linha. Querem ver? Ó. Vamos lá. Foto de habitação popular. Imagens. Não. Tem que ser uma que esteja de frente. Vamos ver se eu acho de frente. Só um pouquinho. Só chega a 45 graus. Eu sei que a aula de hoje é 45 graus. Ó, tem esse aqui construindo, tá de frente, mas ainda não. Esse tá de frente, esse tá em 45. Calma, vocês estão calmos? Eu tô. A gente vai achar. É só pegar uma, aí a gente encontra o resto. Vou pegar esse. Aí a gente encontra. Ó, abduzão, tá aí.
É esse daqui. Abrir imagem, uma nova guia. Aí está. Veja, imagine que aqui vocês têm um quadrado. Não é um quadrado, é um retângulo, mas você repara, ó. Então, se eu fizer uma diagonal, essa diagonal vai, passa por essa casa, passa por aquela e vai subindo até a linha do horizonte. Assim, ó. Vai subindo. E essa diagonal é a mesma que essa. Então, essa diagonal me ajuda a encontrar a diagonal das casas. Aqui está o ponto, tá? Este fica na linha do horizonte. Do outro lado, vai ter a diagonal, que vocês pegam da casa, e vai ter a mesma coisa para o outro ponto. O ponto de fuga, ó, deixa eu alinhar as casas aqui, ó. Alinhei, tá vendo? Ó? Pus esse lápis alinhado com esta casa azul, com aquela casa amarela, e ela tá indo para lá. Agora eu vou pegar um outro lápis e pôr do outro lado. Onde que tem outro lápis? Achei um aqui. Ele é maior? Ah, acho que vai dar. Se eu tomar cuidado, ó. Oh, acabei clicando no lugar errado. E ali para voltar, tá aqui. Aí, pronto. Agora sim. Deixa eu pegar um outro ponta para mostrar para vocês. Veja, eu peguei em cima desse telhado, essa casa estão alinhadas. A outra está alinhada, a outra está alinhada. Percebem, ó? Tá percebendo? Dá para perceber que está bem alinhado? Ah, aqui eu virei aqui sem querer, beleza. E olha, todos eles vão para um ponto de fuga, que está aqui, ó. Então a linha do horizonte é aqui. Me desloquei um pouco, né? Desajeitado. Aquela linha quase que segue essa aqui, ó, do campo segue essa linha. Tá. E a diagonal está, ó, entre esta aqui, ó. Ele sobe e vem para cá. Aqui, ó, é o ponto diagonal. E do outro lado vai ser a mesma distância para cá. Vai ser o outro ponto de diagonal, tá? Só que é o seguinte, eu fiz o ponto diagonal aqui. Mas se o quadro perspectivo ficar perto de vocês, esse ponto de diagonal, que está mais ou menos a 7 centímetros, vai aumentar. Ó, aumentou. Aumentou, ficou enorme. Se você deixar distante, ele fica pequeno. Isto é essa distância. Se vocês aumentarem essa distância... Boa noite, Nick. Ah, já falei para você. Se aumentarem essa distância, estão vendo a foto de mais longe. Se vocês diminuírem a distância, estão vendo a foto mais de perto. Deu mais ou menos a ideia? É a distância que vocês vão ver o quadro, para estar dentro dele. É essa a ideia, para estar dentro do quadro. E isso é muito legal. A gente vai rever esses fatores, tá? Então é o seguinte, ó. Tá aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Eu vou desenhar uma casinha de cachorro. Tá aqui, ó. Um pouquinho maior. Tá aí. Uma casinha de cachorro. Tá. Se o quadro perspectivo for aqui... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, bem aqui. Essa régua vai aproximar de vocês. Vocês vão ver a casa assim. Se eu distanciar essa régua... Ó, tô distanciando a régua, tô distanciando. A casa diminui. Mas o ponto de diagonal... Tá vendo, ó, a ideia? Ó. Agora, olha. O quadro perspectivo... A escala muda. Entenderam a ideia, mais ou menos? Mais ou menos, só o suficiente. Então, olha. Assim, aqui está o quadro perspectivo. Aqui estão vocês. Essa diagonal. A distância de vocês até o quadro perspectivo é a mesma distância até esse ponto aqui que bate no quadro perspectivo. Quadro perspectivo é onde está desenhado. Aqui, ó. A casa está atrás, mas ela é projetada aqui, entenderam? Então, aqui está vocês estão olhando. É essa distância, entenderam a ideia? Ó, e essa distância deu 1, 2, 3, 4 quadrados. E do outro lado, 1, 2, 3, 4 quadrados. A ponta está aqui. Aqui está vocês. Só que olha a distância que vocês estão do quadro perspectiva onde a casa está projetada. 1, 2, 3, 4. Se eu distanciar o quadro, aí vocês vão ver a casa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, espera aí, eu errei. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui o centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque aqui é um triângulo retângulo. Esse lado é igual a esse.
Ótimo, que bom, Sirião. Eu fico muito preocupado que seria para entender. Por isso, olha, a distância desse ponto e desse ponto, quanto mais longe vocês estão do que estão desenhando, é maior. Quanto mais perto vocês estiverem, é menor. Aí, quando é menor, vocês chamam de grande angular. E quando é maior, vocês chamam de teleobjetiva, panorâmica. Esta é uma panorâmica. Olha, foto com panorâmica. Imagens. Veja, vocês veem muito mais. Tem que aumentar bastante para ver como vocês veem, ó. E quando vocês aumentam bastante, o ponto de diagonal começa a diminuir. Aumentar, é claro, está aumentando, lembram? Quando eu pus o desenho perto, agora estão vendo o tamanho real. Só que está desfocado, é assim que vocês veem. Não é pequenininho daquele jeito. Vocês olham, vocês viram a cabeça, olham a montanha, viram a cabeça, ó. Aí vem um prédio. É como se estivessem olhando para a direita e para a esquerda, entendem? Aí, quando diminui a panorâmica, daí chama-se grande angular. Quando se diminuem, chama-se grande angular. Porque daí vocês pegam muita coisa. Aí estão reduzindo. Aí, ó, grande angular, foto. Ó, ela fica tudo curvo, porque ela fica bem pertinho. A perspectiva aumenta na grande angular. Na grande angular, o pé fica enorme. Obrigado, Luan, por falar isso. Tá, vamos lá. Então, eu posso definir a diagonal aqui, mas se eu quiser uma teleobjetiva, quiser ver mais distante as coisas, eu tenho que deixar o ponto fora do papel. Mas a distância que eu colocar o ponto aqui vai ser a mesma distância que aqui. Isso que vai acontecer. E o que vai acontecer? Isso daqui, ó. Vou colocar no limite, porque eu não deixei o papel maior. Mas se eu colasse uma fita, seria melhor. Eu vou fazer uma linha aqui. Assim. E essa linha vai ser uma linha de diagonal. Nossa, vamos ver se o outro esquadro é maior. Não, não é. Vai ser esse mesmo. Tá aí. Até chegar no ponto de diagonal. E ela cruzou aqui, 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 aqui. Beleza? E os fugas. Só agora eu posso fazer linhas paralelas, horizontais, paralelas à linha de terra, no chão, e paralelas à linha do horizonte. Aqui em cima. Aí vai. Uma, duas. E elas vão diminuindo. Tá vendo que tá ficando cada vez menor a linha? Não? Deixa eu virar para vocês verem como está diminuindo. Ó. Ó, aqui está maior, aqui está menor, aqui diminuiu mais ainda, e ela vai diminuindo. E vai diminuindo. E é normal diminuir. E vai embora. Ó. Mais uma. Mais outra. Mais uma. Ó, está ficando cada vez menor. E ela diminui muito, muito, antes de chegar na linha do horizonte. Então, se fizer uma perspectiva próxima da linha do horizonte, da rua, aqui, e fazer um prédio aqui, vai estar errado. Porque aqui é muito longe. Vai ficar muito fininho. Oi, Deprecito. Isso é importante. Quer ver? Ó, vou fazer mais. Como que eu vou fazer mais? Eu pego esse ponto, deixo a mesma distância daqui, desse lado, ó. Posso colocar para o outro lado, mas não, vou fazer desse lado porque do outro lado tá fora do papel, né? Entende? É a mesma distância. A distância daqui até aqui tem que ser a mesma que daqui até aqui. Olha, deu fora do papel, né? Deu fora do papel. Então, eu vou usar aqui mesmo, que tá dentro do papel mesmo, ó. Ó, cruzou de novo. Cruzou aqui, 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 e foi cruzando. E foi cruzando. E eu posso continuar agora. E vai ficar cada vez mais fininho. Quer ver? Tem que estar bem horizontal. Não pode errar isso. Eu já errei, tá? Viram que eu fiz meio inclinado? Se fosse uma régua paralela, eu errava menos. Aí tá. Ó, passo por esse ponto. Passo para o cruzamento da diagonal e a linha que vai para o fuga. E aí nem vai. E vai embora. Olha como tá ficando fininho agora. Tá ficando muito fininho. E cada vez mais fino. Viram? Ó, cada vez mais fino. Percebe? Olha, tá cada vez mais próximo. Quando chegar na linha, vai estar quase infinito. Então, vocês não podem cometer esse erro aqui, ó. Quer ver?
Perspectiva com um ponto de fuga. Lápis. Imagens. Cadê um erro? Aqui, ó. Vocês não podem deixar essa distância aqui. Isso aqui está no infinito. Isso aqui não poderia estar essa distância. Parece que essa janela está enorme, tá feio. Ele não fez a redução. E como que ele faria a redução? Com esse cruzamento. Ele fez no chute. E é muita gente que faz isso. Acredite, muita gente. Quer ver? Ó, de novo. Olha. O prédio está bem perto do ponto de fuga. Está enorme aqui. Está enorme mesmo. Isso daqui deve ter uns 1 quilômetro de distância. Porque, olha. Deixa eu aumentar até ficar igual ao nosso fuga. Percebe? Esse prédio está aqui, ó. Só que aqui, ele seria assim. Bem estreito. E aqui seria maior. Quer que eu prove? É isso aí. Então é um erro muito comum com um monte de gente que faz. Quer ver? Ó, vou provar. Fotografia de uma avenida. Pesquisar. Ó, aqui tá grandão, ó que enorme. Ó que enorme desse lado, ó, tá enorme desse lado, tá vendo? A distância daqui tá bem perto, então ela está gigante. Mas olha isso aqui, já estreitou. Olha o comprimento. É um prédio estreito, eu sei, mas esse é um prédio comprido, dá pra ver. Quer ver, ó? Vou comparar, vamos pegar duas pontas aqui pra vocês verem bem, ó. Peguei esse aqui. Percebe que ele é menor? Apesar de parecer grandão, ele é menor. Deixa eu ampliar essa parte, ó. Este tem 1, 2, 3, 4 conjuntos de janela. Esse tem um monte. Ele é bem comprido. Ele tem aproximadamente uns 20 metros. Esse vai ter uns 10 metros só, ó. Aquele é 5 vezes maior, tá vendo? Olha aquele. A medida ficou bem menor. Então imagina quando chega perto da linha do horizonte. Caraca, ficou só uma linha. Ó. Entende? E aqui, só uma linha. Ele é alto, mas é muito estreitinho. E esse é um erro que a maior parte das pessoas fazem. E vocês não querem que vocês façam esse erro, tá? Tá bom. Agora vamos pensar no seguinte. Quando eu fiz diagonal aqui, diagonal aqui, diagonal aqui, diagonal aqui, eu fiz um quadrado, não é? É verdade. Ó, esse é um quadrado. Só que é um quadrado que está inclinado. Sim, é um quadrado que está inclinado. Eu posso fazer quantos quadrados eu quiser. Vamos fazer? Aí, ó. Fazer mais um quadrado. Eu ligo as diagonais e fiz um quadrado, ó. É um quadrado. Ó, fazer outro. Cada diagonal é um quadrado. Fiz 4 quadrados facilmente. Tem um quadrado grandão e um quadrado pequeno. Olá, filhinho do Gruzinho, seja bem-vindo. Então, agora eu vou fazer um outro quadrado. Mais um. Mais um. Mais outro. Mais outro. Fiz quadrados. Eu vou fazendo, ó. Eu ligo esse ponto com este ponto, com esse ponto, com esse ponto. E quando eu ligo, eu formo um quadrado. Então, se eu trouxer uma diagonal para cá e prolongar essas aqui, eu vou estar fazendo um montão de quadrados com as diagonais. Concorda? E cada lado desses quadrados, se aqui mede 10 centímetros, esse lado vai medir 14. Entenderam a ideia, né? Lembram disso? Se aqui mede 1 metro, aqui mede 1,40 m. Porque, lembra, ó, eu falei que é 1 metro e a diagonal do quadrado é 1,40 m. Lembram? O lado menor e esse é o lado maior. Vocês multiplicam por 1,4. Se quiserem diminuir, vocês multiplicam por 0,7. Então, 1,4 vezes 0,7 dá aproximadamente 1. É verdade isso? Vamos conferir? 1,4... Opa, apaga isso daí. Não, como que apaga? Não é assim, ó. 1,4 vezes 0,7 deu 0,98. É claro que não é bem 0,7. Na verdade, seria raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, né? É isso aí. Ó, 1,414 vezes 7,07. Ó,
9,99, quase 1, tá vendo? Então é isso. Então se você multiplica esse lado por 1,4, dá o mesmo tamanho que esse lado, tá bom? Lembra disso. E vamos fazendo os quadrados. Tá aí. Ó, tá aí os quadrados. Posso fazer mais? Posso fazer um montão. É só ligar as diagonais, todas as diagonais. Tá vendo, ó? Esse ponto com esse ponto liga com esse ponto liga com esse com esse ponto com esse, e aí vai. Poderia ser o ponto menor? Poderia, mas ia ficar um quadrado menor, mas não daria muito certo. Na verdade, porque não tem a linha do meio ali. Teria que fazer a linha do meio, né? Mas beleza. Tá aí, ó. Agora veja uma coisa. Lembra que a gente virou assim e fez perspectiva? Ah, peraí! Eu acabei de fazer perspectiva com 2 pontos de fuga. Como assim? Olha só. Isso aqui é uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Álgebra, dá uma olhada na aula de ontem, tá? No YouTube. Porque lá eu fui bem devagar antes de chegar nisso. Hoje eu fui um pouco mais rápido. Hoje eu levei 40 minutos explicando para chegar aqui, entende? Eu estava fazendo uma revisão. Você vai ter que rever lá. Ó. Aqui, ó. Esse daqui tá assim. Tá vendo a álgebra? Quando vira aqui, ele fica em perspectiva, certo? Um ponto de fuga, vai para um ponto, que é esse daqui. Mas agora, eu liguei os quadros com as diagonais. Eu preciso do teu feedback, álgebra. Já sacou? Agora eu vou inclinar. Olha o que vai acontecer. Você está percebendo agora que esse quadrado, esse aqui, ó, o que está na diagonal. Deixa eu colocar uma superfície dura aqui, peraí. Eu vou precisar de um vidro? Não, aqui está. Pronto, tá aqui, só um pouquinho. Aqui. Legal, ó. Eu vou inclinar. Não, colocar esse aqui, ó. Eu inclinei. Igual eu inclinei antes, assim, tá? Vamos colocar esse fuga aqui. Deixa eu colocar certinho, ó, ponto de fuga. As linhas vermelhas, as violetas, ó, tá indo para aquele ponto de fuga, tá vendo, ó? Esta linha tá indo para o ponto de fuga. Essa linha tá indo para o ponto de fuga. Mas eu quero que preste atenção nesta. Esta tá indo para a diagonal. Para lá, ó. Ela tá, aqui, ó. Deixa eu mentir um pouco, só para vocês entenderem. Desculpa a mentira. Ela tá indo para lá, ó. Viram? Olha só. Esta linha aqui, ela segue, segue, segue e vai para a diagonal atrás de mim aqui. Deixa eu abaixar para vocês. Não, se eu abaixar eu mudo a perspectiva. Desculpe, não posso abaixar. Vamos fazer para o outro lado? Ó. Ela vai para o outro ponto de diagonal. Oh, meu Deus! O que significa? Significa que se eu ligar essa diagonal com essa daqui, eu tenho essa linha. Se eu ligar aqui, eu tenho essa linha. E ela vai para aquele fuga. E se eu ligar essa daqui com essa daqui, ela vai com outro fuga. Lembra que eu falei que o outro ponto diagonal está fora do papel? Porque a medida tem que ser a mesma? Porque sabe, né? São 2 lados diagonais, é óbvio que vai ser a mesma. É pura questão de matemática, ó. Vou ligar esse canto com esse, e eu vou contar, ó, 1 quadrado, 2 quadrados, tá vendo, ó? Tem 1 quadrado aqui e tem 1 quadrado para cá, coordenada cartesiana. E aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2, vai bater aqui, ó, esse canto. Eu vou ligar com aquele canto lá. E o que vai acontecer? Será que tá certo isso? Tá. Ó, 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 é um quadrado em perspectiva de 2 pontos. Sim, MR90, nesse momento é o desenho técnico. Você vê 2 faces do objeto ao mesmo tempo, o canto de uma casa, a caixa virada. Nesse momento, o M90 é desenho técnico, mas nossa aula é de concept art, tá certo? A gente teve aula de corpo, ó, já errei, eu quero ter que colocar 2 quadrados, né? Ó, 1, 2, 2 quadrados para cá, já ia fazer errado. Aqui, ó. Vou fazer de volta, 1, 2, aqui tá o ponto. E vai lá para o ponto diagonal, e veja, ele cruza certinho nas diagonais. E assim eu vou fazendo, ó, 1, 2.
Tudo na matemática aqui. E tem uma matemática que é calculada pela tangente. Mas depois eu falo disso. Se vocês quiserem, claro. Porque a gente está mexendo 45 graus. Ó, desse lado, mesma coisa. Vai para cá e vai para cá. E aqui vai ligando. E agora vocês têm 1, 2. 1, 2. Ligou e passa para as diagonais, que coincidentemente vai para o ponto diagonal. E não é coincidência, na verdade, né? É para fazer isso mesmo, ó. Quadrado, quadrado. Eu podia fazer só ligando os pontos. Eu ligo esse ponto. Peraí, desculpa, eu errei. Eu devo ter errado alguma coisa aqui. 1, 2, 3. Aqui que eu errei. É aqui, ó. Eu já errei. É aqui. Eu não prestei atenção, tá, ó. Eu não prestei atenção. Aqui tem um quadrado e aqui tem um quadrado. Tá vendo? É 2 quadrados. Era aqui, não aqui, é aqui. Eu errei. Agora, ó. Aqui eu tenho que contar 2 quadrados também, ó. 1, 2. Então é aqui. 1, 2. Então é aqui. Eu faço as diagonais. Viram? Ó. 1 quadrado, 2 quadrados. Eu ligo. 1 quadrado, 2 quadrados. Eu ligo. As diagonais, ó. E tá aí. E se ligasse um quadrado só? Eu faria o meio. E assim vai. Entenderam a ideia? Mais ou menos entenderam, né? Mas entenderam? O importante é isso. Ó, aqui é o meio. Aqui é o meio, ó. Aqui está o meio. E se eu fizer a diagonal desse quadrado que eu fiz? Aí volta um ponto de fuga. Então, quando você aprende um ponto de fuga de forma certa, usando diagonais, automaticamente já está aprendendo 2 pontos de fuga. Tá, e o que tem aquele negócio a ver com a medida? Bom, é o seguinte, aqui eu coloquei 10, 20, 30, 40, lembram? Tá, então, se aqui mede esse quadrado, ó, se daqui até aqui, tá vendo, ó? Essa medida é de 60 a 80, é 80 menos 60, aqui tem 20 centímetros. Então, aqui vai ter 20 centímetros. Só que aqui vai ter 20 centímetros, aqui também vai. Tangente de 45 graus é 1. Então, tem o mesmo valor, vezes 1, tá? Tem 20 centímetros, tem 20 centímetros. E a hipotenusa? Seno e cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então... Não, nesse caso seria raiz de 2, porque é maior. Então, você multiplica por 1,4. Então, aqui é 20 centímetros, aqui vai medir quanto? 20 vezes 1,4. Então, aqui vai medir... Alguém sabe? Vai, gente, é 28. 28 centímetros. Porque é vezes 1,4. Lembram, ó, a história diagonal, que eu desenhei ali, eu desenhei de ponta cabeça, acho que foi aqui atrás que eu desenhei, não. Que eu falei, ó, assim, lembram? Não vou fazer de volta. Voltem a fita e vejam, volta o vídeo e vejam a parte que eu medi do quadrado. Então, ó, aqui mede 28. E se aqui medisse 10? Mede, ó. Se aqui mede 20, metade mede 10. 10, tá aqui, ó, 10. Tá, aqui tem um quadrado de 10 por 10 por 10. E a diagonal? Mede 14. 14 centímetros. Ó, aqui mede 10. Aqui mede 10. Aqui mede 14. Tá, por que isso é importante? Porque imagina, você consegue construir o que você quiser. Você pega uma planta e constrói. Legal. Eu quero uma casa... cadê minha caneta? Tá aqui. Eu quero uma casa que meça... não vai dar pra fazer uma casa. Uma casinha de cachorro, porque tá muito baixo. Esse aqui só tem 1,80 m. Não dá pra fazer uma casa, porque a casa tem 2,40 m. Até daria. Daria fazer lá longe. Acho que daria. Tá, vamos fazer uma casa aqui, ó. Fazer uma casa bem aqui. Ela vai medir 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Beleza. De cachorro. Aí eu pego isso daqui, ó, tá na horizontal, eu posso subir na vertical. Na vertical é ótimo, porque olha, eu tô assim. A medida aqui é a média igual aqui. Seria diferente se eu inclinasse, ó. Agora as medidas aqui vão diminuindo. Aqui fica no mesmo tamanho, ó. Esse aqui tá na mesma medida que esse. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer assim, né? Aí você vê o número certo, né? Beleza, ó. Tá a medida certinho, ó. Tá o mesmo tamanho as medidas. Mas aqui, ele tá diminuindo. Ó como tá diminuindo, ó. Aqui o 2 centímetros mede isto. No próximo, ó, o 4 não deu, já deu 6. No próximo, ó, já deu 11. No próximo, ó,
já ficou maior. Ele vai diminuindo. Mas se colocar paralelo a vocês, aqui, ó, mede 6, do outro lado vai medir 6 igual, ó, mediu, ó, mesmo tamanho. Então, se eu levantar na horizontal, eu posso medir assim, ó, 50, 10, 20, 30, não, aqui é de 20 e 20, desculpa, 20, 40, 60, 80, 100. Aí eu pego essa medida e eu meço aqui, ó. Pego aqui e eu transfiro. Entendeu? Eu pego a mesma medida na proporção, coloco aqui. Eu não meço, eu meço nessa linha. Então, aqui vai medir 20, 40, 60, 80. Ah, vou colocar 60 centímetros. É uma casinha de cachorro, né? Tá aí, 60. Tá aqui. E a frente dele? Vai ter de lateral 10, 20, 30, 40. Aí ele vai subir. Eu não sei quanto. Mas o que eu vou fazer? Ó, essa linha está inclinada, aqui está inclinado. Eu pego a mesma inclinação. Beleza. E aqui também, ó. 10, 20, 30, 40. Aí eu subo. E eu faço isso aqui, ó, naquela direção, para o ponto de fuga. E eu fechei. Mas aqui ficou 40? Vamos ver, ó. Aqui está a linha de trás. Para ficar 40, tem que ficar aqui, ó, na horizontal. 10, que é nessa distância. 20, ó. 30, 40. É esse o tamanho. Então, como ele é esse o tamanho... Ah, não, eu tinha feito 30. Desculpe, 30. 30, ó. 1, 2, 3, né? 30. Agora eu viro e eu marquei aqui. Ó, deu. Certinho. Quer dizer, eu errei um pouquinho só. Viram? Tá aí. Tá em perspectiva. Tá, e o meio? O meio é o seguinte, ó. 10, 20, 30, 40. O meio é no 20. Eu subo vertical aqui. Eu não vou medir, vou colocar a mesma medida aqui, que é 30. Eu pego isso aqui, desloco aqui, deu 30, e eu faço o telhado. E aqui, ó, eu desloco para cá, desloco para cá, e aqui eu pego o meio, e pronto. Tem outro jeito de encontrar o meio? Tem. Como? Ó, aqui fica horizontal. Faz um X. Quando você faz um X num retângulo, vocês encontram o meio. É, mas um paralelograma. Se fizer um X, encontra o meio. O meio ficou um pouco... Oh, desculpa, eu estava fora. Perdão, fazer de novo, ó. Fazer aqui, ó. Aqui. Ó, deu 30, né? 30. Tá, eu vou pegar aqui, ó. 10, 20, 30. Vou fazer um quadrado aqui, querem ver? Eu vou pegar essa medida, no minha régua mediu 44,5, mas é 30. Mediu 30 quadrinhos. Então, eu meço 4,5 para dar 30 quadrinhos, tá aqui. Agora aqui, ó, diminuiu. 1, 2, 3. Vamos ver quanto tá medindo o meu 30 aqui? 30 não, seria... tanto faz. Ó, 3,4. Eu viro aqui, eu coloco 3,4. Se eu ligar esta linha com esta, esse ponto com este aqui, ó, esse ponto com esse aqui, calma, aqui que deu. E aqui deu aqui, né? Se eu ligar, ó, coincidência, ele vai pro ponto de fuga. Não é coincidência, é realidade. Tá, mas vamos ver uma coisa. E se eu quiser fazer a casa inclinada? Eu já fiz isso daqui, né? Só que aqui não é facinho, não é 20 centímetros isso daqui. Isso aqui é 20 vezes 1,4. É difícil medir, né? Aqui é fácil, eu já defini. Mas aqui não, aqui mudou. Eu não tenho como pôr a medida certinho aqui e colocar na diagonal. Estão entendendo a ideia? Ó, se eu marcar aqui daqui até aqui é 40 e 50, tá? Ele vai ser 40 e 50 aqui, 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 aqui. É 40 e 50, entende? Entende? Ó, ele vai ser 40 e 50, só está diminuindo de tamanho. Certo? Então, se eu medir aqui, eu posso levar para lá. Como assim? Ó, eu vou mudar a escala. Vou colocar 10, 20. Vamos falar que é 10 e 20. Cada centímetro vale 10 centímetros, tá? Então, 1 centímetro vale 10, ó. 1 centímetro vale 10. Mudei a escala. Então, não, desculpa, vou falar diferente. Cada 2 centímetros vale 10, para ficar fácil. Não, cada 2 centímetros vale 20. Cada um vale 10, tá? Ó, aqui, ó, mediu 2. Então, vai valer 20. Pegou a ideia? Como ele está no quadro perspectivo, eu posso medir aqui, ó. Assim. Viram? Então, eu vou medir aqui 60. 60. Então, 6 vale 60. Eu acabei de medir. Deixa eu colocar mais para cá. Não, aqui mesmo, ó. Acabei de medir. 6 vale 600. Esse aqui mediu 6, ó.
E cada quadradinho desse, eu tô falando que é 20, ó, tá escrito 20, não 10, 20 agora. 20, 40, 60. Então, assim, ó, 20, 40, 60. Olha aqui, 20, 40, 20, 40, 60. Então, essa lateral tá medindo 60, beleza? Nessa escala. Eu quero colocar a altura de 60. Antes eu media aqui e coloquei para cá. Agora eu medi aqui no quadro perspectivo com a régua, porque aqui tá na escala. Lá não, lá diminuiu. E eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar para o ponto de fuga disso daqui. Oh, que coincidência legal, deu certinho, entenderam? Tá, mas aqui tá na diagonal. Na diagonal complica, não é? Wilton, se fosse a lateral de 40, seria quanta raiz de 3.200 aproximadamente? Eu não entendi, acho que você escreveu e a escrita foi editada. É, desculpa aí, ô Mori. Perdão. É o seguinte, é raiz de 2, é vezes raiz de 2, tá? É vezes raiz de 2, é vezes 1,4. Então, se a lateral é 40, a diagonal é 40 vezes raiz de 2, que dá 48. Não, 56. Isso, se for 40, dá 56. Para esta aula não ficar muito longa, vamos encerrar ela agora. Nós continuamos na outra aula.